Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam conseguindo me ouvir bem, visualizar os slides também. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns ensinamentos clássicos, né, dessa jornada empreendedora. É muito interessante porque eu, fazendo uma investigação acerca do tema, algumas reflexões também, me deparei com notícias, com informações, com coisas que representam uma transformação que a gente está vivendo hoje na sociedade, que fiquei surpreso com algumas coisas. Então, espero que vocês gostem. Vou fazer esse compartilhamento aí de algumas reflexões com vocês. E se alguém quiser interagir também, depois pode enviar uma mensagem no chat aí, ok? Vamos lá. Bom, a gente vive numa era de profundas transformações, né? E essa ideia, né, de jornada empreendedora, ela talvez seja hoje uma das escolhas de vida que mais exigem do indivíduo, né? Porque requer uma série de habilidades e competências para que a gente possa desempenhar uma série de papéis e lidar bem com tudo isso. Ou seja, exige também, né, ou principalmente, uma maturidade psicológica, né? Bom, meu objetivo aqui, né, é mostrar que a partir da palavra empreendedor, eu usei a palavra empreendedor, mas mostrar que a partir dessa palavra a gente pode extrair uma forma de vida, né, um perfil humano, digamos assim, e abraçando essa ideia de impulsionar esse reset, né, proposto aí por essa edição da Campus Party 2021, que na verdade eu visualizo como um reset no mindset, né? Ou seja, nessa mentalidade das pessoas, né? na nossa forma de ver as coisas, de conceber as coisas, de interagir com as coisas, né? E esse slide que está aparecendo para vocês agora, eu visualizei essa postagem da Forbes no LinkedIn 2 dias atrás, né? Compartilhando essa frase ali do Aristóteles, que conhecer a si mesmo é o começo, né, de toda a sabedoria. E isso é interessante porque me fez refletir que essa inexorável evolução tecnológica, ela vai empurrando os seres humanos no sentido que realmente parece ser um caminho natural da espécie, né? Isso pode parecer que não, mas eu vou mostrar aí nos próximos slides algo que tem uma relação com isso, e aí a gente consegue extrair alguma informação que seja relevante para transformar nossas vidas, para nos permitir fazer novas escolhas daqui para frente, tá? Se é que vocês já não estão fazendo, né? Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Emiliano Amarante Veiga, eu me considero um filósofo, sou professor, voluntário, sou formado em engenharia de computação, com mestrado em engenharia elétrica, na área de concentração em sistemas eletrônicos, trabalho há um pouco mais de 10 anos aí com tecnologias, né, desenvolvimento de soluções em hardware e software aplicadas nos segmentos agro e biomédico. Sou fundador da startup Bionexus, uma empresa inovadora em instrumentação analítica e de monitoramento, né, e uma empresa de ciência aplicada, né. Bom, sou entusiasta com inovação, com tecnologia, né, aplicada na solução de problemas reais. Curto praticar tai chi, jogo futebol nos fins de semana, nos domingos. Gosto de música clássica, estudar um pouco de filosofia clássica também, e ensinar eletrônica aí para jovens entusiastas. Bom, e o que era empreendedor, né? Eu fui buscar essa definição dessa palavra,
porque ela está bem associada, né, com termos relacionados ao mundo corporativo, ao mundo de empresas, né? E eu achei essa definição do Sebrae, pesquisando ali na internet, e achei essa definição do Sebrae fantástica e quis trazer para vocês aqui, que dele no portal do Sebrae. Compartilhe então que o empreendedor é aquele que inicia algo novo, né? Que vê o que ninguém vê, né? Enfim, aquele que realiza antes, né? Aquele que sai da área do sonho e parte para a ação, né? Então, não se limita só a ter desejos, a interesses, né? Mas também parte para colocar em prática as coisas, né? Então, é interessante porque o que eu pretendo compartilhar com vocês aqui hoje são inquietudes que fazem parte da minha própria vida, do meu cotidiano, das escolhas que eu fiz, do que eu aprendi, dos desafios, né, de entender essa jornada nesse contexto empreendedor, né, ou seja, o que isso reflete nas minhas escolhas. Então, eu costumo brincar que quando eu vou compartilhar algo, né, com alguém, ou quando eu estou dando aula, ou coordenando alguma atividade na empresa, de certa forma, falar com vocês, falar com os demais, a gente está estudando também, né? Eu acabo aprendendo com aquilo que eu estou falando, porque ao mesmo tempo existe uma reflexão, existe uma série de ideias que vão passando ali, e isso vai ajudando a sedimentar certos conhecimentos, certas compreensões. Bom, então, esse termo empreendedor, né, ele é muito usado no âmbito empresarial, só que por essa definição ali, né, esse resumo elegante que está ali no portal do Sebrae, que eu compartilhei com vocês, que está ali na tela, inclusive, na verdade, ele mostra que ser empreendedor, isso está relacionado a um perfil humano, né? Então, qualquer pessoa que possui atributos, né, ou melhor dizendo, que está em certo grau desperta para as circunstâncias da vida, né, para se colocar a ação, para estar vendo que ninguém está vendo, isso é empreendedor ou empreendedora, né? Então, esse conceito vai muito além do que esse termo vinculado hoje ao âmbito empresarial, né? Então, o empreendedor aí, ele é uma qualidade humana daquele que vê as coisas, que reflete, pensa, que parte para a ação, né? Bom, então, em resumo da obra, né, o empreendedor é o idealista, né? É o que vê a coisa errada, é o que pega o lixo e joga na lixeira, que quer crescer, que busca desafios, né? Que se prontifica a ajudar, enfim, é o que gira a roda do mundo aí e muito mais, né? É por isso que eu conectei, né, no título aqui da apresentação, essa ideia da jornada empreendedora, né? Porque, de certa forma, um caminho de vida, né? Porque esse perfil empreendedor ou idealista, ou o nome que talvez agora vocês vão se identificar mais, é o que vai puxar frente, é o que vai abrir empresa, é o que vai abrir uma startup, é o que vai se comprometer com algumas coisas, né? É o que vai buscar fazer, né? Muitas coisas, né? Então, eu coloquei em caixa alta essa palavra fazer aqui, porque ela tem um vínculo muito forte com a ação, né? E, enfim, e essa jornada ou vida, né, se colocar a ação, isso vai ser um constante navegar por mares, né, ora tormentosos, ora calmos, né. Então, essa é uma condição que está sujeita a esse ser humano, né, essa pessoa com esse perfil empreendedor, né. Ou seja, né, e você se reconhece, né, você se identifica com isso, né? Então, eu imagino que há essa, né, essa ideia, né?
de reconhecimento, de se identificar com algumas palavras do que eu tô trazendo agora, né? Até porque nessa jornada empreendedora, né, de alguma forma a gente vai estar num campo de batalha, né, sujeito a desafios externos e internos, né? E para superar e vencer isso, a gente tem forças internas, né? Mas muitas vezes nem sempre forças o suficiente para né, para vencer alguns graus de desafio que nós vamos estar enfrentando, né? E o interessante é que até esse ponto, talvez o que eu estou compartilhando não seja nada novo, porque internamente, dentro de cada um, tu já reconhece alguns elementos, né? Já se identifica com algumas palavras do que eu estou trazendo agora. Então, essa ideia de comentar sobre uma jornada empreendedora, uma jornada de vida, né, que trata de um perfil de indivíduo que vai se colocar, que vai se lançar à ação, né, para fazer muitas coisas, isso digamos, um elemento que está vivo dentro de nós, né? Então, de certa forma, isso acaba não sendo algo novo, né? É um elemento que eu estou compartilhando agora e que está despertando dentro de vocês aquilo que vocês já têm dentro de si mesmo, né? Que vocês já reconhecem, né? Então, diante de uma jornada de vida assim, né? Digamos que para superar uma série de desafios, navegar por esses mares, né? Que vão tá mudando, tá oscilando ao longo do tempo, eu diria que teremos, ora, forças internas o suficiente para superar e às vezes não teremos essas, né, não temos essas forças bem desenvolvidas, né? E aí nessa jornada a gente precisa de algumas ajudas, né? Ou seja, de alguns ensinamentos aí, né? Que eu trouxe algumas ideias, né? Que são alguns ensinamentos clássicos, né? Que vão ajudar vocês a desenvolverem ou trazer novas reflexões para superar certas condições, né? Então, né, veremos aqui alguns sábios conselhos, né, para essa jornada empreendedora, né, mas com uma visão, né, onde o propósito é tornar nossa alma, né, mais leve, né, ou seja, enxergando a vida como um campo de provas para o nosso desenvolvimento humano, né. Então essa é a grande mudança de paradigma que eu quero trazer aqui nesse bate-papo com vocês, né. Bom, então eu trouxe algumas ideias, depois eu vou mostrar da onde que vieram essas ideias, né? E, e dar esses caminhos aí para que cada um que esteja buscando isso também possa encontrar, né? Então, vou ler aqui alguns elementos, né? Espero que todos estejam conseguindo visualizar ali, né? Mas, bom, examinar o que vem primeiro, né? Depois o que vem em seguida e só então começar a agir, né? Cultivar esse hábito, né, de examinar e testar uma provável ação futura antes de realizá-la, né? Ou seja, antes de proceder, recuar e procurar enxergar, né, o quadro completo, né, para evitar agir por impulso, né, e agir também de forma arriscada, né? Então, quando agimos sem ponderação, né, a gente pode até começar uma tarefa, né? Porém, começamos com uma empolgação, com entusiasmo, mas logo depois, se não foi tudo pensado, tudo avaliado, a gente pode perder, né? Ou seja, essas consequências imprevistas, os desafios que vão surgir, elas podem nos afetar de tal forma que a gente, né, acaba batendo em retirada, né, desistindo ali, né, dessa ação, do que nós nos prontificamos a colocar em movimento, né.
Então, digamos assim, se eu quero ser um jogador, por exemplo, né, um jogador profissional, um jogador olímpico, né, enfim, isso vai exigir uma série de disciplinas, de compromissos, de ritmos, ter que se submeter a regras severas, a dietas, treinos no frio, no calor, né? Não beber, não fumar, seguir instruções do treinador, né? E mesmo fazendo tudo isso durante os treinos ou numa competição, a gente não pode se machucar, né? E se não se machucar ali no meio da competição, tu pode ser derrotado por um outro atleta, né? Ou teu time, ou numa competição individual. Então, isso precisa, né, da nossa parte de uma análise bem criteriosa, de uma análise bem estabelecida, né, para que a gente consiga fazer essas escolhas, né, e aí ter certeza de que está disposto a pagar o preço, né, de cada uma das etapas de um sonho que a gente tem, né. E, enfim, o outro tópico que se trata esse ensinamento é que não é preciso ter certas habilidades para obter sucesso, né? Como é necessário também fazer alguns sacrifícios. Então, além de ter as habilidades, ou que não seja necessário exatamente ter todas as habilidades necessárias para o sucesso, mas também é necessário alguns sacrifícios, né? Abrir mão de algumas coisas para conquistar aquilo que nós pretendemos conquistar, né? E nada é grandioso e tão fácil, né? E simples de ser feito, né? Ou seja, nada que é grandioso, né? Nada que vai ter um significado em nossas vidas, nas vidas dos demais, naquilo que pode transformar a sociedade, naquilo que vai nos guiar por trilhas novas, né? Por superação das nossas condições atuais. Nada disso, né, vai ser tão simples e tão fácil, né? E isso vai exigir de nós muitas coisas, né? Então, esse ensinamento ele traz que é importante, né, analisar bem as coisas e aí decidir-se então, né, a empenhar-se e dedicar-se de corpo e alma, né, naquilo que nós estamos nos prontificando a atuar, né? Do contrário, né, o que acontece? Nessa jornada empreendedora, né, se a gente não leva em consideração essas coisas, a gente passa a ter uma vida ou uma psique, digamos assim, né, uma mentalidade como uma criança, né? Que ela está sempre brincando sem levar nada a sério, né? E aí vai contra, né, esse interesse, essa vontade de obter êxito em algumas coisas, né? Então, a menos que nós nos entreguemos de coração, né, aos nossos empreendimentos, né, a gente vai se tornar pessoas que vão, daqui a pouco, chegar numa condição que vai ter um cemitério, né, de sonhos mortos, de ideias, de projetos, de coisas que pretendemos conquistarem, né, e elas não foram concluídas, não foram levadas, né, adiante em função de uma série de desafios, né, e que faltou aí da nossa parte esse exame, né, para tomada de decisão, né. Enfim, um outro ponto, né, interessante é ocupar-se apenas do que você pode controlar. Então, esse é um ensinamento muito importante, né? Um outro também bem relevante é o que pertence, né, aos outros é problema deles, né? E isso faz com que, a partir do momento que eu vou me ocupar daquilo que eu posso controlar, isso significa que também no mundo das emoções eu também vou cuidar apenas daquilo que eu posso controlar, né? Então não dá para deixar, por exemplo, que um clima, né, ou uma determinada estação, uma condição climática, ela vai influenciar,
digamos, no meu humor, né, no meu estado emocional, enfim, na forma com que eu vou tratar as outras pessoas. Porque, veja bem, se eu não posso controlar o clima, né, ou fazer que agora o tempo possa se abrir e vir um sol, não significa que eu vou me deixar abalar por essas circunstâncias, né? E isso, pensando em termos práticos, né, num ambiente de convivência com outras pessoas, imagina que se eu tenho uma pessoa ali, né, que está vivenciando um problema, uma dificuldade, né, e de certa forma há elementos, né, nesse processo que eu não posso controlar, então também não, né, se eu não posso controlar, não preciso permitir com que aquilo me afete também, né, e aí eu consigo canalizar os meus esforços, né, para boas atividades, para boas ações, né. Então, se eu agir dessa forma, né, se nós agirmos dessa forma, nós estaremos imunes, né, a coações, ninguém vai poder reprimir, enfim, né, a gente acaba tendo, conquistando uma liberdade interna, né, e também, ao mesmo tempo, a gente se torna eficiente em nossas ações, né. Então, evitamos que desperdiçamos os nossos tempos, né, a nossa disponibilidade de energia com críticas ou confrontos, né, com outras pessoas ou circunstâncias ou condições, né. Bom, e qual a importância desse desenvolvimento humano, né? O que nós poderíamos destacar aí como a importância desse processo, né, diante desse contexto da temática que nós estamos tratando aqui na Campus Party, com essa ideia de reset, né, qual a importância de tudo isso, digamos, em todo esse movimento, esse ciclo que nós estamos inseridos, né? Bom, para entender um pouco disso, né, a gente pode refletir como a humanidade se desenvolveu até agora, né? Bom, eu separei aí em 4 partes, né, que são o que eu chamei de ciclos de empoderamento, né, ou melhor dizendo, ciclos que a nossa sociedade vem vivendo aí, de meados do século XVII, né, até agora, aí, início do século XXI, né. Bom, antigamente, né, ou bem antigamente, né, nós tínhamos aí até o meados do século XVII esse ciclo do empoderamento vinculado a questões dos latifúndios, né, de terras, ou seja, se tinha muito uma pegada de um trabalho braçal, repetitividade, uma necessidade de sobrevivência, né, uma prevalência da matéria, ou seja, eu necessitava de coisas materiais, porque nós estávamos numa situação onde esse ciclo estava coordenado pela lei da matéria. Então, nós tínhamos essa prevalência da matéria, e isso era pautado às necessidades da nossa sobrevivência. Então, é um período onde a gente tem grandes navegações, conquista de terras, governos absolutistas, a gente tem fatos históricos, por exemplo, o domínio da França na região do Maranhão em 1612, já em 1930 a gente tem a ocupação holandesa no nordeste do Brasil, né, que são fatos históricos que representam essa ideia da terra, né, de conquistar, de conquistar terras né, e expandir a atuação das nações sobre outras regiões, né. E é interessante que, embora esse ciclo do empoderamento ele reflitam essa condição dessa época ali, né, até meados do século XVII, é importante porque nesse mesmo período a gente tem um alvorecer de uma luz, né, que é um movimento cultural renascentista, né, ou seja, que representa aí um grande movimento literário, científico, filosófico, né, da modernidade, né. Depois a gente vem
para um ciclo industrial, né, digamos aí até final do século XIX. Então a gente já tem uma mentalidade de crescimento exponencial a todo vapor, né, algo que é positivo para o período em que a humanidade se encontrava e que trouxe uma série de demandas aí de produtos, de consumo, né. É um período que a gente tem um êxodo rural, então ampliação das cidades, né, um movimento histórico, né, que representou aí colocar muita ciência em prática, né, que foi de conhecimentos que foram difundidos ali por Newton, Galileu, Kepler, né, então essas coisas elas vêm ali com um impulso, né, nessa revolução industrial. E aí a gente já tem uma prevalência de um capital monetário, de uma escalabilidade, de uma repetitividade, né? Uma supervalorização dos processos mecânicos, né? E a gente passa a viver numa sociedade que há essa lei do capital, né? E que se criam algumas facilidades, né? Já se tem alguns benefícios, algo melhor do que era ali, né? Até meados do século XVII. O século XIX a gente já tem, né, grandes saltos evolutivos, né? Assim, uma melhoria estrutural, digamos assim, muito boa, né? E a máquina continua, né? A humanidade continua aí caminhando pelos seus ciclos, né? Até que a gente chega aí em meados do século XX, né? E começamos a ter agora uma lei de informação, né? Então aqui a gente já tem uma aceleração dos processos produtivos, organizativos, mentais, sociais, enfim, de tudo um pouco, né? O que facilitou muitas coisas, né, influenciou o nosso comportamento, expandiu o uso da tecnologia, né? Hoje, por exemplo, a gente vê que o conceito de educação está se transformando completamente, né? Então, tá indo embora essa ideia daquela formação em massa para empregos repetitivos de 100 anos atrás, né? Então, se fechava todo mundo numa sala física, né, com conteúdo em escala, em volume, né, para dar para essas pessoas uma formação para operar, né, processos produtivos em escala, né, ou seja, essa mentalidade ali que vem desde as antigas universidades, há mais de 100 anos atrás, a gente já vê agora em meados do século XX uma tendência de mudança dessas coisas, né? Então, prevalece essa lei de informação, de medir, de quantizar, há uma supervalorização da informação, né? Então, existe essa prevalência do capital intelectual, né? Gerando informação e essas coisas passam a ter poder agora, né? Então, é interessante que, digamos, isso já é algo conhecido, bem comum, assim, né? Onde se diz, por exemplo, que tudo aquilo que vai gerando valor, né? Ela vai se desmaterializando, digamos assim. Então, se nós voltarmos atrás aqui, né, no período, por exemplo, de terras, né, o que nós diríamos, né, que essa lei da matéria, ou seja, quem tinha mais terras tinha poder, né? Então, essa era, digamos assim, a lei do momento, né? Essa era a regra daquela condição, né? Aqui, por exemplo, tu já tem uma transformação onde esse poder industrial, né, ele passa a influenciar a sociedade, a influenciar as tendências, né? Aí nós temos aqui esse meado do século XX, por exemplo, um outro ciclo de empoderamento, ou seja, quem tem informação agora, né, passa a ter poder. Eu até procurei uma imagem para compartilhar aqui com vocês, mas eu não encontrei, né, mas eu vou comentar isso, porque se nós compararmos, por exemplo, a quantidade de terras que talvez se tinha, né, ali para o século XVII, final do século XVII, vamos considerar assim, início do século XVIII no máximo, né, comparando hoje com empresas como o Google, Microsoft, né, o próprio Facebook, Uber, né, que digamos, tem a maior frota de táxi, né, do mundo sem ter nenhum carro, né? Então tu tem essas ideias, né, do que a gente vê nas mídias sociais hoje. O Airbnb é a maior imobiliária do mundo, não tem nenhum imóvel, né? Então essas ideias, né, elas vão mudando os conceitos, a forma de ver as coisas, né? E daí esse ciclo de empoderamento vai
vai migrando. E é muito interessante isso porque até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, coisa de alguns meses, eu tinha essa ideia de que nós estamos nesse ciclo de empoderamento da informação, né? Porque, digamos, os clientes, a minha interação com plataformas e tudo mais, isso me faz buscar informação, quero ver um dashboard, eu quero ter contato com números, eu quero medir as coisas e aí valorizar essa informação para que eu possa tomar decisões. Então, isso é algo fundamental, né? Algo importante. Esse capital, ele tem muito valor, né? Hoje em dia. Ainda nos é útil, e eu tinha essa impressão de que isso era o centro desse nosso ciclo de empoderamento atual. Então, cada ciclo desse, né, desde o ciclo onde eu compartilhei essa ideia de terra, indústria, informação, né, vou comentar sobre experiência, ele teve o seu valor, teve os seus benefícios, né? Então, é muito uma ideia de sermos gratos a cada etapa anterior, porque ela foi fundamental para impulsionar o alvorecer de novos ciclos de empoderamento, né? Então, cada uma tem os seus pontos positivos e negativos, mas todas elas, né, no resumo da ópera, elas são construtivas, porque elas nos trouxeram até o ponto em que nós estamos hoje, e isso para nós é algo que requer de nós uma consciência de gratidão, né? Um coração agradecido por esses movimentos do passado até aqui. E, como eu estava comentando com vocês, eu imaginava que esse processo ele iria demorar muito tempo para mudar. Então, eu tinha essa visão da informação, né? Porém, o que acontece? A gente tem um novo ciclo de empoderamento. E que isso, para mim, também é novo, em termos de conceito do que eu estou compartilhando agora, né? Que, digamos que, início desse século XXI, a gente passa até o ciclo do empoderamento da sociedade em cima da experiência. Então, começamos agora a ter uma ideia de personalização, de individualização, onde as pessoas elas querem ter experiências, e isso se conecta com uma série de processos em que entra automação, inteligência artificial, né, como ferramentas que vão começar a fazer coisas que nós não vamos precisar fazer mais, porque essas tecnologias elas vão crescendo de tal maneira que elas começam a assumir essas funções, e isso vai me abrindo margem para começar a ter contato com uma lei de experiência. E aí eu passo a querer estar próximo dessa ideia do que é personalizado, do que se encaixa dentro da experiência que eu quero obter. E isso é muito interessante porque até pouco tempo eu nem tinha pensado nessa possibilidade, né? E essa mudança ela já está acontecendo. Talvez aqui no Brasil ela ainda não é tão perceptível, né? Demora um pouco, né? Mas a gente vê movimentos muito interessantes ao redor do mundo, né? Essa tecnologia ou revolução 4.0, né? Que impulsionou uma transformação na cultura humana, né? Ela permitiu com que essa chegada da integração entre processos de automação e essa personalização, ela vai pouco a pouco tomando conta de tarefas repetitivas, ela vai gerando tempo para o desenvolvimento humano. E é nesse sentido que eu quero comentar nos próximos slides de algo que para mim também é muito novo agora, não sei para vocês como é que está a interação com isso, mas é muito interessante porque nós vamos vivendo as experiências e imerso nas atividades do cotidiano,
de certa forma, que nós não vamos percebendo essas transições entre os ciclos, né? Mas quando paramos para refletir sobre isso e para levantar informações sobre isso, a gente percebe que naturalmente a nossa vida já vai entrando em outras pegadas, em outros ciclos de empoderamento, né? Então, por exemplo, essa pesquisa do SEI Survey, né, ela diz que aqui a gente já passou de 2020, né? Essa informação ela é de 2019, mas ela diz que até 2020 a experiência do cliente vai superar o preço, né, e o produto como diferenciador-chave da marca, né? 86% dos compradores eles pagarão mais para terem uma melhor experiência. Então, olha só que interessante, né, o que a gente vai vendo de transformação na sociedade em que nós estamos imersos, né? Essa informação é recente também, nós tivemos um aumento de 16% nas pessoas interessadas em acampar, 32% dos participantes nunca acamparam na vida e acham que o pós-pandemia é um momento ideal para terem essa experiência, né, uma experiência do Camp Groups of America. E isso é muito interessante, porque no sentido comercial, né, vai resultar no aumento de vendas de produtos relacionados a camping, né? Ou seja, estar sempre em movimento a economia. Enquanto nós pensamos que o desenvolvimento tecnológico ele vai roubar empregos, na verdade, esse é um processo ou é uma ideia não tão válida, né? Porque o que a gente vê acontecer na prática é uma transição entre processos, né? Ou seja, coisas que saem de um ponto e geram demandas em outras áreas, né? Então é muito interessante que 32% de pessoas que nunca acamparam na vida, né, por influência dessa pandemia, agora elas vão buscar uma experiência, né, e acham que é o momento ideal para terem essa experiência. Então, veja só que a partir do momento que a gente acha que certas coisas vão deixar de existir, por exemplo, tu começa a ter uma migração do interesse ali das pessoas para buscar, né, elementos que vão envolver matéria, deslocamento, transporte e tudo mais, mas agora o elemento central passa a ser a experiência que o indivíduo quer vivenciar, né? E aí nós entramos num tema que me chamou muita atenção, que é essa ideia da sociedade 5.0, né? E é algo que eu tive contato recentemente. Fui descobrir que o negócio já tem quase 5 anos, né, que foi difundido e impulsionado no Japão pelo primeiro-ministro japonês, o Abe. E achei super interessante essa ideia, por isso eu compartilho ela aqui com vocês. E aí vocês conseguem ir junto comigo, visualizando que tudo se conecta, né? As coisas elas vão se conectando, né? Então veja bem alguns pilares, né, dessa ideia de sociedade 5.0. Colocar o ser humano no centro, né? Não cometer mais os erros do passado, numa pegada de sociedade mais integrativa e inclusiva, né? Ou seja, tudo passa a contar. Mas o que passa a contar? O ser humano, a natureza, a integração, desintoxicar, limpar, embelezar, todos esses elementos agora, né, eles passam a ser vistos como um único organismo. Imagina esse negócio sendo falado lá em 2017, né? E pelo menos da minha parte eu fui tomar contato com isso esse ano, né, para falar a verdade. E então as pessoas, o meio o ambiente, tudo isso passa a ter uma visão diferenciada, né? Onde o que aconteceu, né? O Abe ele fala no que está no link ali na tela, né? Na CEBIT, né? Que é uma feira, né? Uma exposição comercial mundial dos serviços de telecomunicação digital e tecnologia da informação. E ele fala nessa feira, em 2017, com muito entusiasmo,
né, sobre esse tema da sociedade 5.0, né? E é interessante porque eu estava comentando ali atrás com vocês sobre os ciclos do empoderamento, né? E ali nós temos um ciclo de terra, ali um ciclo industrial, um ciclo, digamos assim, de informação, né? Depois a gente tem um ciclo de experiência, né? E isso pode se conectar com níveis de sociedade, né? Que nós fomos vivendo lá atrás, uma sociedade 1.0, 2.0, 3.0, né? 4.0 e agora uma sociedade 5.0, que ela já coloca o ser humano como um centro. E isso é muito interessante porque o que a gente percebe é que se nós pegarmos a última revolução industrial, a gente vai ver que o ser humano, de certa forma, foi um fator esquecido, né? Ao ponto em que, entre todos o que foi benéfico das eras anteriores, né, ele também trouxe, né, para essa nossa experiência atual, né, o que é conhecido como o mal do século, né, ansiedade e depressão. Então nós tivemos um mundo, né, onde o primeiro-ministro ele comenta, né, ou seja, nos leva a compreender que esse mundo, né, de muita tecnologia, né, que fez esquecer do ser humano, como consequência a gente adoece, né? Então, ou seja, se desenvolveu muita tecnologia, se pensou em muitas coisas, né? Se deu forma a muitas coisas e deixou o fator humano de lado. E quando isso aconteceu, a gente começa a ter problemas, digamos, até mais complexos de se lidar, né? Do que às vezes um simples circuito eletrônico, né? Ou um algoritmo de um software, né? Então, o Japão, né, não é da gente se espantar que isso parta do Japão, né, uma cultura extremamente elegante, né, uma cultura que nos dá uma inveja boa, né, de tentar ser tão disciplinado, de buscar alguns valores como a cultura dos japoneses fazem, né. Então, eles perceberam que, né, que a tecnologia ela deve estar a serviço das pessoas, né, focada na população, no bem-estar e no desenvolvimento humano. Então, em 2017, o AB lança essa ideia de sociedade 5.0. Né? Isso ganha uma certa aceitação global, né? E o grupo dos países mais ricos do mundo passam a ter um contato mais próximo disso, e aí construírem uma nova abordagem, né? Que vai caminhando aí a nossa humanidade, a nossa sociedade aí para uma nova abordagem, né? Então, isso até eu fico entusiasmado de falar sobre essas ideias, né? Bom, então, a Yoko Ishikura é professora na Universidade de Itoshubashi, em Tóquio, no Japão. Ela criou esse conceito, né, um conceito muito simples de sociedade 5.0, quando ela percebeu que as tecnologias elas precisavam trazer o ser humano para o centro, né? E o que eu percebo dessa ideia é que essa professora ela buscou nos provocar sobre essas questões, né, tais como o nosso papel na sociedade, o nosso comportamento, que educação agora ela é necessária para o ser humano diante dessas revoluções e evoluções tecnológicas, né? Então me parece que ficou essa provocação ali, né, da professora Yoko nesse sentido, né? E aí essa ideia da sociedade 5.0 ela se pauta em três principais pilares, né? Que é a inclusão, né? Ou seja, o que é bom para um tem que ser bom para todos, né? Na ideia de sustentabilidade, ou seja, fazer o uso consciente dos recursos, né, da natureza, de forma limpa e descontaminada, né, da qualidade de vida, então, que nos impulsione no sentido do desenvolvimento humano, né, ou seja, em viver bem para o que é próprio do humano, né, e aí, o que é mais surpreendente é que vem as tecnologias vestíveis, smart homes, mobilidade autônoma, energia inteligente, assistentes digitais como a Alexa e esses outros ali que
né, já dão informações, aceitam comandos por voz, e a ideia, então, é agregar, né, e empregar essas tecnologias para que a gente, né, possa construir uma sociedade nova e melhor. Então, esse, basicamente, resgata, talvez, até algumas das ideias, né, renascentistas lá do século XV, XVI, ali, final do século XVII. Isso torna agora um ponto aí resgatado, né, em 2017, que veio a público, né, através do primeiro-ministro Abe, japonês. Bom, e o que tudo isso tem a ver, né, com uma jornada empreendedora, né? Bom, simples, né? Os empreendedores, né, eles giram a roda do mundo. Então, enfim, né, empreendedores, tu pode chamar de entusiasta, buscador, voluntário, desperto, idealista, né, filósofo, ou seja, agora a gente percebe que a palavra ela ganha uma conotação mais ampla, né, porque esses conceitos e essas transformações elas nos tocam de tal forma, né, e de certa maneira alguém precisa se mover para fazer essas coisas acontecerem, para colocar esse mundo novo, né, em marcha, né? E quem que pode fazer isso, né? Bom, são os empreendedores e empreendedoras, né? Estou usando essa palavra agora, mas eu acredito que o conceito para vocês agora ficou mais amplo e mais simples de compreender, né? E não é uma tarefa fácil, porque vai requerer habilidades, competências, dedicação constante, um esforço contínuo, cultivar um gosto pelo difícil, né? Enfim, é aquela ideia da jornada, né? Por mares que às vezes calmos, às vezes tormentosos, que eu comentei lá atrás, né? E para isso, né? É necessário, é preciso saber por onde começar, né? E a dica foi dada, né? Eu agradeço aí a equipe da Forbes, que há 2 dias atrás, quando eu estava pensando em montar essa apresentação, né, olhando pelo meu feed de notícias ali, os que vão dando like e tudo mais, me veio esse post da revista Forbes ali, né, trazendo essa máxima aí do mestre Aristóteles, né, que é um filósofo grego, onde ele diz que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, né? Então, acho que a dica foi dada. Fico feliz de ter tido contato com essa ideia, né, tão próximo do tema que eu iria tratar nesse bate-papo aqui com vocês. E tá aí a dica, né? Ela é antiga, né? E agora ela cabe o nosso esforço e dedicação nesse sentido, né? Para caminhar por onde é o natural para nós, seres humanos, né? De fazer novas descobertas, né? E de colocar em marcha essas nossas potencialidades. Bom, né? E nos cabe, né? Conhecer um pouco mais, né? Por onde nós devemos seguir para que a gente possa ter o contato, né? Com a nossa própria natureza, né? E isso vai nos permitir a despertar essas nossas potencialidades humanas, né? Que agrega, né, como peça fundamental para a construção de um mundo novo e melhor, né, para plasmar daqui a pouco no mundo inteiro esses conceitos dessa sociedade 5.0, né, que está ganhando força, né, de modo significativo em todo o mundo, né, e isso faz com que esse trabalho em si mesmo, né, esse conhecimento de si mesmo, ele vai permitir a transformação, né, para melhor de tudo aquilo que a gente toca. Então é muito interessante que quando eu tive contato com essa ideia da sociedade 5.0, né, que são esses conceitos que vão surgindo, mudou muito a forma de eu conceber algumas coisas. E isso é interessante porque nós estamos agora vivendo um momento de transição, né? E é interessante que esse momento de transição, quem é da engenharia aí, né, vai se familiarizar com o termo que é o transitório, né? Então, tu tem um
um sistema que vai entrar em regime de funcionamento. Quando ele é acionado, ele tem um transitório. E esse transitório, geralmente, ele é um processo, digamos assim, de oscilação, é um processo que parece que está desordenado, que parece que a coisa não vai se encaixar, e enfim, né? É um processo que, olhando só esse intervalo, parece que o futuro está perdido, digamos assim, né? Então, a partida de um motor elétrico ali, né, olhando o transitório, dependendo da condição, né, que esse negócio está ajustado, tu vai olhar para isso não vai dar certo, né? E depois dessa tormenta ali do transitório vem a calmaria e a coisa entra em regime, né? E aí, quando isso entra em harmonia, digamos assim, né? Em estabilidade, nós olhamos para trás e dá aquela sensação de que, olha, agora está tranquilo, está ajustado, né? E isso me fez com que eu olhasse certos processos da nossa sociedade e julgasse de certa forma que está errado, que não vai dar certo, né, que precisa de muita mudança, que pode ser que não funcione e tudo mais, né? E aí preparando, inclusive, o material para essa live, né, para esse nosso bate-papo aqui, foi quando eu percebi que estamos evidentemente dentro de um transitório para uma nova era. E esse momento dá uma certa alegria, né? Porque agora nós estamos vivendo nessa condição. E vivendo nessa condição de transição, nos permite sermos gratos, né? E ao mesmo tempo, né, nos reconhecendo como empreendedor aí, como empreendedora, né? Como esses indivíduos, né, que já têm um certo grau de consciência da importância das suas ações no mundo. A gente pode nos dedicar agora a nos conhecer mais, né, e a colocar mais em marcha os processos que aceleram, né, essa chegada desse momento que vai estar plasmando daqui a pouco no mundo inteiro essa sociedade 5.0, né? E ela também nos permite observar que tem uma diferença entre indústria 4.0 e sociedade 5.0. Acho que isso é um ponto aí fundamental, né, desse processo. Ou seja, a indústria 4.0, tu tem uma série de tecnologias pensadas para um processo produtivo, para uma fábrica, né, para N processos, né, enfim, e tecnologias que são aplicadas, otimizadas para isso. E tu tem essas coisas, né, servindo aquilo que a sociedade precisa, aquilo que, né, conecta com as ideias de inclusão, de sustentabilidade, de qualidade de vida, do que as pessoas precisam ali, né, para viver as suas experiências. E isso é totalmente complementar, né? As coisas são, elas são conectáveis, né? E aí, nesse sentido, cada vez mais que essa sociedade 5.0 se aproxima de uma realidade, né, onde o fator humano, né, agora assume o protagonismo do processo, né, ou seja, é como se fosse um resgate em que o sistema agora, né, ao invés de sempre apostar no sistema, agora vai apostar no humano, né? Mas como vai apostar no humano, né? Ou seja, tarefas repetitivas, né? Coisas que não exigiam potencialidades humanas e que o humano estava fazendo. Ao longo do tempo, a tecnologia vai assumir essas funções. E aí nós temos aspectos, né? Como, por exemplo, criatividade, intuição, imaginação, né, observação, atenção, que são agora se tratando de recursos, né, puramente humanos. Esses recursos é que agora vão, daqui a pouco, digamos assim, eu estou falando agora porque eu já estou ansioso para começar a viver, de repente,
né, nessa nova era, né? Mas estamos na transição para isso. Mas, enfim, esses recursos agora são o que vai ser cobrado, ou seja, é aquilo que nos vai diferenciar, né, diante desses reinos em que nós vivemos, né? Se nós considerarmos aí o planeta em que nós estamos inseridos, né? Que é a nossa casa, o nosso lar aqui. Nesse contexto, agora, eu tenho que colocar em função essas potencialidades de criatividade, imaginação, né? E vivenciar processos de inovação dentro desse contexto, né? Que daí sim eu consigo agora trabalhar para o bem do todo, de forma inclusiva, sustentável, né? E que crie qualidade de vida. Bom, como recomendação, né? Eu deixo essa recomendação para você. Esse é um livro da Sharon Lebel, é uma escritora, e que escreveu esse livro a partir das suas interpretações dos ensinamentos deixados pelo célebre filósofo estoico Epíteto. Eu recomendo que leiam, que adquiram esse livro aí, né, e façam um exercício de trabalhar em si mesmos, porque, como a gente pode concluir, essa nova sociedade 5.0, ela revelou-se, né, o seu alvorecer ali há menos de 5 anos atrás no Japão, ela vai nos exigir potencialidades humanas, né, vai nos impulsionar ao desenvolvimento, né, de maturidade psicológica, né, e de principalmente processos de inovação e criatividade, que isso talvez seja dentro do nosso contexto de sociedade aquilo que nos cabe, né? E a partir do momento em que a gente tem certos elementos construídos, né, para nos dar uma estrutura de vida, né? Talvez até pensando no contexto mesmo da sociedade 5.0 de inclusão, onde aquilo que nós conseguimos ter como condição básica de vida vai chegar a todos, porque hoje a gente também tem um desafio muito grande, né? Que imagino eu que faz parte desse processo de transição, né? Onde daqui a pouco o Japão já está vivenciando muitos aspectos da sociedade 5.0, né? Onde se tem elementos, por exemplo, que asseguram qualidade de vida, daqui a pouco uma expectativa de vida de 150, 200 anos, né? E ao mesmo tempo a gente pode ter pessoas em outras regiões do mundo que estão morrendo com 30 anos de idade, 40, ou que não estão também experimentando aquilo que é próprio para o humano experimentar, ainda imerso em atividades, né, de sociedades 2.0, 3.0, enfim. Então, me parece que essa exigência, né, de inovação e criatividade é para que nós vamos adentrando dentro desses conceitos de sociedade 5.0, e aí, juntos, a gente consegue construir um ecossistema, né? E daqui a pouco a gente vai chamar o planeta todo de nossa casa, né? Nossa nação, ela começa a assumir essa imagem, né? De uma morada de todos, né? Então, ela começa a resgatar daqui a pouco esse conceito de fraternidade universal, né? Então, o planeta só passa a ter daqui a pouco uma bandeira só, e aí nós vamos estar trabalhando para um irmão que está lá do outro lado do hemisfério, né, com a mesma dedicação e responsabilidade daquele que está aqui do nosso lado, porque a gente passa a ter uma visão coletiva, e isso é fundamental, né, para o futuro da humanidade. Deixo uma reflexão para a semana, para o fim de semana, né, que é a seguinte questão, né? Quando a tecnologia evoluir ao ponto, né, de substituir quase todas as suas atividades hoje, o que você vai fazer? O que você vai desejar? Né? A partir do momento que nos conhecemos um pouco mais,
que desenvolvemos as nossas convicções, fortalecendo a nossa autoconfiança, com isso a gente é capaz de ir além, né? De manter um propósito, de não desistir, de seguir perseverante, né? Diante dos desafios, né? E assim vencer essa prova do tempo, né? Porque talvez inconscientemente essa é a jornada de todos aqueles que já triunfaram em qualquer coisa que já pretenderam fazer na vida, né? E é nesse sentido a gente tem né, inúmeras histórias, né, para nos inspirar, né, de pessoas que perseveraram em muitas coisas, que fizeram trabalhos muito importantes, né, que trabalharam a si mesmas, inclusive, né, e lograram grandes êxitos, né, e que isso foi bom para o todo, né, que deixaram legados muito importantes para a transformação da vida na sociedade, para a transformação da humanidade como um todo, né? Mesmo que em escala muito, muito pequena, nós, pobres mortais, né, e não tão habilidosos e competentes assim, muitas vezes a gente consegue fazer algo, né, desde que seja acordar todos os dias de manhã e arrumar a cama, lavar a louça, né, chegar em casa, colocar as coisas na ordem certa, arrumar uma gaveta, né, deixar o ambiente em que nós estamos mais harmônico, mais organizado, né? Essas coisas são coisas muito simples, mas elas são o ponto de partida para conquistar coisas maiores. E isso também opera como um canal para nos despertar essa criatividade, inovação, nos despertar a intuição, porque são como ferramentas que, se a gente não usa, elas não se desenvolvem, elas não se aprimoram, né? Então a gente até pode fazer uma analogia com inteligência artificial, né? A IA ela vai ficando cada vez mais inteligente a partir do momento que ela vai sendo mais explorada, mais utilizada, que os dados vão chegando e ela vai tendo aí um aprendizado, né? Então esse machine learning ele precisa ter esse movimento desse fluxo de dados, né? Então, se nós queremos desenvolver em nós potencialidades humanas, a gente precisa começar a se dedicar e a fazer coisas que são próprias do ser humano. E para isso, né, as dicas estão dadas, né, os caminhos eu imagino que já estão difundidos há muito tempo e nos cabe, né, como talvez autores da nossa própria história, colocar isso em prática. É pegar e fazer, né? E aí dar movimento para isso, né? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu quis trazer para vocês hoje, compartilhar aí essas experiências com vocês nessa edição da Campus Party Digital Edition 2021. Deixo ali nos slides, né, as referências das minhas redes sociais. Agradeço imensamente aí o apoio dos que estão acompanhando a live, daqueles que vão assistir depois. Espero que isso possa despertar em vocês interesses nesse sentido, né? Eu espero que eu tenha conseguido atingir o coração de vocês, tocar o coração de vocês em alguma forma, e que isso impulsione vocês a colocar em marcha, né, essa nave, né, de cada um aí por essa jornada empreendedora e dizer que coloquem em prática, assim, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, e isso vai fortalecer cada um depois a triunfos cada vez maiores, seja uma startup, seja um curso, seja um departamento de uma empresa onde tu trabalha e vai conseguir impactar a vida dos demais, vai conseguir obter melhores resultados com os projetos, com aquilo que tu és responsável, né? E que tudo isso faça sentido, né? Que tu não espere que daqui a um ano você desejasse ter começado hoje, né? Então comece hoje aquilo que tenha feito sentido para vocês, né? Não sei se vai estar disponível depois
esse vídeo em outras mídias sociais, mas espero que sim. Eu também fico à disposição para conversar mais, né, e que a gente possa compartilhar mais experiências aí no futuro breve. Agradeço também a equipe da Campus Party pela atenção, né, toda a equipe que, né, fez essa magia aqui para esse evento acontecer totalmente de forma digital e tá tudo funcionando, tudo certo, né, não deu problema em nada. Então, fico bem feliz por isso, né, por esse impulso, né, que essa comunidade da Campus Party ela tem feito ao longo dos anos. Então, isso realmente vai transformando vidas e vai, né, dando movimento para aquilo que realmente vai promovendo transformação, né, tanto para a nossa sociedade como para nós mesmos. Bom, da minha parte era isso. Eu fico à disposição. Se tiverem, né, se tiver alguma pergunta, alguém que queira interagir aí, acho que a gente tem alguns minutos ainda aí para poder trocar, né, algum compartilhamento. Se não, também via os links das redes sociais, vocês podem entrar em contato. Ok, pessoal. Vamos aguardar mais alguns minutos, caso alguém tenha algum comentário. Se não, deixo à disposição da equipe de organização da campus, que possa dar sequência aí às atividades. Beleza, turma? Forte abraço e até sempre.